Ora, muito bem, Moçambique, e é com imenso prazer que entramos em sua casa para levar mais esta edição do programa Moçambique no Coração, neste dia que pretenda-se que seja de muita alegria, como também de muita vivacidade. Hoje a temperatura aqui na capital do país está agradável, está um dia bonito, quiçá seja o mesmo para o resto do país e também para os diferentes cantos do mundo. Hoje trazemos aqui conversas interessantes, conversas amenas, vamos falar do livro, vamos falar da sua importância para aprendizado de línguas. Vai ser um tema super bom, super agradável, da qual pretende-se que esta mesma seja uma conversa de café. Vamos receber o Libelela, o nosso convidado, e também o Adelino Fernandes para falarmos um pouco desta importância que o livro tem para o aprendizado de línguas. É um prazer recebê-los aqui no nosso Moçambique no Coração e sejam bem-vindos. É um prazer enorme. Muito obrigado. Exato. Adelino. Falar do livro é falar, sobretudo, de uma forma de aprendizagem pelo qual também as pessoas se podem comunicar e é, sobretudo, encontrar um veículo transmissor de ideias, opiniões e um meio de se comunicar além fronteiras, ou mesmo na mesma fronteira. Portanto, o livro é extremamente útil e, sobretudo, é uma forma de aprender línguas. Quer esse livro esteja escrito em inglês, em português ou em italiano. Sabe-se lá qual é a língua, não é? E por falarem bem em português, italiano e inglês, estamos aqui com um grande professor de inglês, não é? Já falávamos nos bastidores que o meu inglês está fraco. Não é? Exatamente. E, sobretudo, ele também, porque quando falamos de literatura, nós estamos a falar só de literatura portuguesa, estamos a falar de literatura inglesa, estamos a falar de literatura em várias línguas. E obviamente, também em inglês, a literatura. E é importante também saber como aceder a essas línguas ou a essas referências bibliográficas para a aprendizagem da língua. Muito bem, porque se nós formos a prestar atenção para os que gostam muito de investigar livros científicos, etc., a maior parte vem na língua inglesa, não é? Daí a importância aqui do nosso grande mestre Libelela nesta língua. E com a sorte, sobretudo, de ser escritor, ser um professor da língua inglesa e ser professor, tradutor e um experiente na língua inglesa, digamos. Libelela, eu quero falar inglês numa semana. Eu estava aqui a acompanhar. É possível, aqui. A Neide diz que é possível, não é? Exato. É bem possível falar inglês em uma semana. Na verdade, o que acontece com o inglês, eu digo, é desbloquear o chip. A coisa mais difícil para questão de aprendizagem, pode ser qualquer que seja a aprendizagem, não é exatamente o que a gente vai aprender, é como é que nós nos preparamos para aprender. A parte psicotécnica é muito importante na preparação do aluno. É por isso, vejamos, nós temos professores de vários escalão. Quando chega na parte do PhD, é mais a filosofia. É o PH já diz isso, Philosophy Doctor. Exato. Que é mais a filosofia. É entender qual é a filosofia de ensino e como deve ensinar, porque, quais são as metodologias que funcionam e todas essas análises. Então, na preparação do estudante, é possível que o estudante comece a falar inglês na primeira semana, depende como o professor vai começar a preparar o estudante. Exato. Então, se tu desbloqueias um chip num estudante no primeiro dia, vais convencer os teus alunos que toda a língua aprende-se cometendo erros. Vais dar exemplos práticos. Veja os estrangeiros quando chegam aqui, veja os embaixadores quando viajam, quando chegam aqui, falam português, vão às entrevistas, não usam a língua deles, usam português. Mesmo sabendo que estão a cometer erros, eles vão expressando em língua portuguesa, porque é a língua alvo que eles querem falar. Perdão. Então, se o professor conseguir desbloquear esse chip no estudante no primeiro dia, o que é que vai fazer? O estudante vai começar a pensar, na verdade é isso que acontece. Fala-se errando. Errar faz parte do aprendizado. Então, naquele dia que tu desbloqueaste o chip, já tens o estudante a cometer o erro na tua aula, na primeira semana, e já tens o estudante com motivação para começar a falar. Exato. Então, daí, na mesma semana,
ele já está a falar, é claro, com muitos Com erros, muitos com muita erros. mistura, e dependendo do código que tu vais usar como professor, qual é a metodologia que vais usar para aquele estudante. Então, a filosofia é isso, é entender. Se é um bebê, como é que tu tens de dar uma aula a um bebê? Vais corrigir a gramática diretamente, como se fosse um aluno profissional? É que se tu entende todas as etapas, quando tu fores a dar a aula, vais usar um método adequado. Eu vejo, por exemplo, em Moçambique, quando as pessoas querem aprender inglês, vão para uma escola, a primeira coisa que estão a ter é verbo to be. E no meu tempo era uma canção. Exato. E vais para a escola, verbo to be. E minha esposa, quando quisesse falar inglês comigo, dizia, eu não sei o passado de verbo. Eu reparava, eu dizia, está todo mundo a aprender inglês de uma forma direta gramatical, mas a gramática nunca é em primeiro lugar no ensino. Muito bem. Se nós entendermos qual é o estágio, nós primeiro vamos dar o inglês comunicativo, vamos ignorando os erros, que as pessoas começarem a falar. Estamos aqui nós a falar português, nem sabemos quantos erros estamos a cometer, mas temos aquela confiança que falamos português Falamos todos os português, dias. exato, Então exato. nós não colocamos muito erro na cabeça. Então se tu começas a dar uma regra para quem está a começar, já estás a impedir a pessoa de desbloquear esse chip. Se tu encorajas a pessoa na primeira semana tens o aluno a falar. Agora eu digo uma coisa. Se o aluno já está motivado em cometer o erro, já está participando de uma aula, que já não tem problema em cometer o erro, já está a falar, eu, para mim, considero que a primeira semana essa pessoa já começou a falar. Só que vai ter que melhorar durante a caminhada. Durante a caminhada. Mas será que o meu chip não anda para aí corrompido? Não é possível a gente corromper o chip? Bom, eu quando digo o meu também refiro-me ao do Adelino, não é? Porque os nossos chips, quer dizer, já é quase uma década de vivência, mas a gente não consegue assimilar a isto. Bom, o Osvaldo teve uma boa ideia de nos arrastar todos para a ignorância, mas, mas somente com a ignorância, se nós reconhecemos que, de certa forma, temos alguma ignorância que podemos aprender. Exato. Muito bem, interessante. Professor Libelela, bom, eu chamo agora de professor porque bom, é uma maneira também de passar graxa preta em sapatos pretos também, não em sapatos castanhos, porque de hoje em diante vai ser o meu professor, meu, do Adelino e também da Neide, porque a gente precisa mesmo, está bem? Não tem nenhum problema. Uma das coisas que eu decidi também fazer é não necessariamente, como eu já disse, quando estava a falar da parte do chip, não necessariamente tu precisas de ter aula. Exato. Porque a primeira coisa é trabalhar e preparar as pessoas. Nós hoje vamos ver algumas dicas de como nós podemos começar a ter essa preparação e aprender inglês sem necessariamente precisarmos de um professor ao lado de nós. É verdade que com cada metodologia que nós formos aplicar, ela vai ter suas vantagens e E desvantagens. as suas Eu desvantagens. me lembro, meus estudantes diziam, eu aprendi a falar inglês muito rápido. Em um mês já estou a comunicar-me em inglês, mas não sei como se escreve certas palavras, não conheço as regras. É Eu possível, dizia, desculpa cortá-lo então, é possível a gente falar e ter dificuldade na escrita, não é? Sim, é possível. O inglês tem várias habilidades, que normalmente resumem-se em 4 habilidades. A escrita é uma delas. Então, dependendo do método que nós vamos usar, nós podemos focar mais numa habilidade, não na outra. Mesmo em ensinos também nós vimos isso. Então, se, por exemplo, eu sou especialista em inglês comunicativo, a minha prioridade é colocar alguém a falar inglês, porque eu sei que essa é a primazia da língua. Queremos aprender a falar, depois vamos aprender o resto. Se formos a ver o português, também é a mesma coisa. Quando nós começamos a crescer de pequeno, ninguém entende a gramática. Exato. Nossos filhos não entendem a gramática. Eles usam isto de uma forma natural. Então, é este processo que tu vais fazer. Podes ver uma criança de 12 anos a falar bem, mas talvez não saber como se escreve certas Como se escreve palavras. certas A não ser que palavras, comece exato. depois a ir para a escola. Então, bem. é possível fazer, É dependendo possível. da método. Ó, Adelino. Libelela, é possível, através de uma história, por exemplo, um conto, aprender o inglês? Sim, tem várias formas de aprender inglês. Mas eu acho que aí é um pouco complicado e difícil, não é? Porquê? Porque estamos a falar de contos. Contos, existem regras, formas de escrever, onde a tradução desta, ou então a implementar este falar, também de modo a que este conto tenha o sabor. Então, estas palavras todas, onde é que a gente vai buscar? É muito engraçado, é muito engraçado. Uma boa pergunta. Na verdade, é um dos motivos de estarmos aqui. Exato. Quando começamos a entender a importância dos livros, todos eles têm uma importância na aprendizagem. Hoje vamos transformar essa importância na aprendizagem das línguas. Seja ele for os contos, livros de exercícios, todos eles têm uma função. Essa função normalmente é uma função cognitiva e ela atua no nosso subconsciente. Só depois de a gente tanto usar
vamos ver que, afinal de contas, despertou alguma coisa, algo que a gente aprendeu que estava no subconsciente. E os contos têm essa função. Com os contos, eles parecem ser difíceis, mas para as pessoas que leem muito, eles já começam a entrar no nosso subconsciente e nós começamos a usar as palavras de uma forma natural e, por vezes, sem conseguir decifrar exatamente de onde é qual é a origem, de onde provém essa palavra. Então, é possível com todos os manuais nós aprendermos, com todas as inclinações. O ser humano, ele é o que vê, ele é o que consome. Muito bem. Não somos mais do que isso. Então, se nós estamos a ler os contos, nós estamos a consumir, eles vão assistir-nos de uma forma ou de outra. Exato, exato. Adelino, Bom, aí temos a função metalinguística, uma função necessariamente de código, descodificação, ou temos o emissor, um receptor, e depois já a descodificação, porque os códigos são diferentes. Os códigos aí seriam as línguas. Mas como aproximar a língua da situação real que o conto pretende nos dar? Bom, vou tentar ver se está decifrado isso. Para nos aproximarmos de uma situação real, é como eu estava a dizer, tudo parece estar no subconsciente. E muitas das vezes é quase que impossível nós notarmos o que é que está a funcionar e como é que funciona. Eu vou dar um exemplo. Eu via muitas pessoas, por exemplo, quando escutavam a televisão, vamos ouvir muitas palavras, gradualmente, emancipação da mulher e tudo mais. Nós fizemos um copy-paste. Exato. Começamos a usar a emancipação da mulher. Mas se formos a ver quantas pessoas poderiam definir a palavra emancipação, seriam muito poucas pessoas que sabem o significado de emancipação. Será que pode-se usar a palavra emancipação fora da emancipação da mulher? eis a questão. Pode-se. Pode usar, porque uma Pode-se palavra usar. tem o seu significado. Mas para muitos parece que isto não faz muito faz sentido. sentido. Não faz Muitos sentido. pensam que emancipação só se refere à mulher. Exato, à sim. mulher. Mas eu estou a trazer esse exemplo porque, tanto como tu falas de discriminação, alguém diz, podes me discriminar as águas? Aham. Porque eu ouço falar muito da discriminação racial. Exato, racial. Eu vou fazer o copy-paste. Então, este é o poder da subconsciência. Quando nós vamos aprender algo no subconsciente, provavelmente, podemos pensar que não está aproximado de uma realidade. Mas existe esta realidade na filosofia. O que é que acontece neste caso? Está a acontecer um processo de copy e paste. O processo de copy-paste é um processo integral e acontece em todas as línguas. E é um processo real. E a partir deste processo, é possível que todas essas línguas, todas essas aprendizagens sejam desvendadas. Agora, vou dizer uma coisa. Os livros têm um poder enorme para a aprendizagem de uma língua. Um poder enorme. Inalienável. Vamos tentar descobrir qual é este poder. Sim, tem um poder... Porque geralmente quando pegamos numa obra literária, por exemplo, a gente não está à procura deste poder que o livro tem. Estamos curiosos, vamos lá, em saber mais ou menos como é que vai terminar o conto, vai terminar o verso, etc. Mas o poder que este mesmo livro tem. Ok, muito boa pergunta, mais uma boa pergunta. Eu digo assim, se eu acabo de ler um livro, e depois eu saio, alguém pergunta, eu estava a ler ali um manual, ou um livro, um conto, alguém diz, conta lá um bocado da história, sobre o que falava. Exato. Eu normalmente eu vou entrar já, mergulhar-me na narrativa, e este é o poder que ele traz. Se eu estiver, por exemplo, a usar o livro como uma fonte de aprendizagem de uma língua, aquela narrativa do livro, aquele todo o poder, aquele conto, já não pertence ao livro, passa a pertencer a mim. É por isso que quanto mais livro eu leio, o meu mundo se abre. Ele já não é... Eu passo a ter o mundo de todos os livros que eu andei a ler. Quanto mais livros nós formos a ler. É por esta razão que, mundialmente, não se fala dos grandes negociantes ou comerciantes que não estão associados à literatura ou à leitura. Até há países que exigem que um homem de negócio, um grande homem de negócio, tem de ler, no mínimo, um certo número de livros. Muito bem. Isto por quê? Bem. Porque quanto mais livros nós vamos ler, nós não somos a mesma pessoa. Nós somos uma pessoa transformada. Então, a aprendizagem de língua vai ter também nisso. Quanto mais vocabulário nós vamos nos expor, quando estamos a fazer diferentes leituras, nós estamos automaticamente a consumir todo aquele vocábulo e, nesse caso, temos a expansão da língua, porque vamos querer falar
sobre o livro, vamos querer falar daquilo que nós lemos, e é esta parte que tem o poder da leitura quando se trata da aprendizagem de uma língua. Exato. Mas a leitura leva-nos a uma situação comunicacional ou a uma situação situacional. Por exemplo, eu digo Let My People Go. Eu sabia que haveria a trazer este poema, não é? Espera. E então, O Adelino e a Noêmia parece não. que aqui é E a minha macaco e ideia banana, não é? seria traduzir. Exato. Let my people go. Há quem podia dizer deixem passar o meu povo, mas dependendo da língua em que eu aprendi e se tomei em relação aos contextos sociais, políticos, históricos, eu podia dizer libertem o meu povo. E não estaria fora do contexto. Let my people go. Deixem passar o meu povo mas é que- e libertem sim. o meu povo. Sim, Agora- mas há aqui uma diferença. Os ingleses que digam isto, quer dizer, é que estamos a dizer o let my people go. Isto tem um significado, não é? Libertem, provavelmente em termos de vocábulo, pode ser a mesma coisa, mas existe aqui o diferencial. Bom, eu estava a acompanhar atentamente. As palavras realmente elas podem ter várias traduções ou interpretações. Exato. E também tem a parte da hermenêutica também. Para além da interpretação, tem a hermenêutica. A hermenêutica que é a parte da ciência de como é que nós, como indivíduos, interpretamos aquilo que nós entendemos. Por exemplo, Let My People Go pode ter um sentido mais conotativo emocionalmente do que significado como as palavras. Se for para traduzir as palavras, eu acho que nós podemos traduzir de várias formas. várias Desde o formas, momento não é? que elas tenham a interpretação consoante a original. Mas eu penso que é uma outra forma do aprendizado, né? Mas a pessoa é livre de fazer a interpretação. Eu diria que qualquer que seja a interpretação... O liberta também funciona. O liberta funciona. Funciona. Pode funcionar. Sim, e os termos, eles vão variar. Eu chamo isso de outra área, que é a interpretação. Eles vão variar consoante os setores, consoante as instituições, consoante as áreas. Exato. E como é que as pessoas entendem. É engraçado que tem linguagens, mas isso não é muito minha área, mas tem linguagem que tem a ver com a linguística. Tem linguagens que em certos países, por exemplo, nós dizemos que elas são aceitas, mas em outros países não, a mesma língua. Isso vai variar consoante os contextos. A interpretação, eu penso que é uma coisa que é difícil ter somente uma única. Ela é dinâmica, nunca é estática. Interessante, sim, senhora. Interessante. E no caso para profissionais, qual seria a diferenciação que se pode fazer? Estamos a falar no caso de literatura, para entender um texto, para entender um conto. Mas agora qual é a diferença que se apresenta para o uso cotidiano, para o uso profissional? Para o uso profissional, bom, eu vou transformar essa pergunta em algo muito simples. Inicialmente eu falei sobre a questão da atitude. Profissionalmente, isto é algo que nós devemos, que chama-se aculturação. A aculturação é o primeiro processo de toda aprendizagem. E vou tentar responder esta pergunta de uma forma indireta, mas direta. Muito bem. Quando nós começamos com o processo da aculturação, que é para entender a parte profissional, é onde nós começamos a pegar toda a leitura e todos os manuais e começamos já a nos guiar para o rumo, para onde nós queremos chegar. Então, quando nós temos essa preparação, essa aculturação, nós já temos uma base, que é a atitude, para navegar em todos os mares. Agora, deixa falar isso em termos daquilo que é a nossa conversa, né, de hoje, do poder dos livros para a aprendizagem de uma língua. Quando nós começamos a ler, a primeira coisa que devemos colocar na mente primeiro passo tem de ser regular. A leitura é como se fosse uma pasta dentífrica, uma escova de dente, em que nós levamos todos os dias e escovamos, não é isso? É como se fosse um banho. A leitura não pode ser algo que é feito quando a pessoa está livre. Exato. Tem de ser feito regularmente, que tem de fazer parte do nosso cotidiano. Isto por quê? Quando nós estamos no mundo do negócio, nós vamos ao trabalho todos os dias. Quando nós vamos para a faculdade, nós vamos todos os dias.
E se nós vamos alienar a leitura como algo que não vamos fazer diariamente, nós não estamos no processo profissionalmente de aprendizagem. Aí já não estamos. É por isso que eu estava a dizer. Se queres ver o sucesso de um grande comerciante, um homem de negócio, vens nos números de livros que ele lê. Isto por quê? Porque ele não está a ler quando está livre. Porque os grandes comerciantes não têm esse tempo livre. Então, como é que eles incluem a leitura como parte profissional ou integrante do seu cotidiano? Porque eles já entendem da importância da leitura. É nesta culturação, é nesta preparação que nós vamos começar a aprender a partir de todos os livros que nós temos. Vamos começar a aprender a partir dos contextos que nós temos. Então, se nós não tivermos essa preparação, nós alienamos e vamos pensar que a leitura é feita de vez em quando e nunca vamos aprender, porque nunca vamos saber, nunca vamos conseguir decifrar. E a parte bela da leitura é, quanto mais tu fores a ler, tu descobres a rapidez em ti. Eu me lembro dos meus estudantes, quando vinham no início, eu dava um livro de 70 páginas, dizia quanto tempo pode levar a ler. Uns diziam 3 meses, outros 1 mês, outros 3 semanas. Ok, começamos com a aula. Envolvidos 2 meses, todos os estudantes estavam a ler 3 livros por semana. Uau! O tempo já era outro. A velocidade e depois o conhecimento também literário já passa a ser outro. A capacidade de decifrar já passa a ser outro. A abertura mental, a flexibilidade cerebral passa a ser outro. Isso acontece com os músculos. É só usarmos o sentido comum na vida. Se nós vamos para o ginásio, começamos a fazer flexões no primeiro dia, ele pode articular os músculos novos e vamos sentir uma dor. E vamos dizer, talvez tenha que desistir, ou uma dor. Vai chegar em casa, mas na verdade estás a mexer novos músculos. Depois de um tempo começas a ver o crescimento muscular, e começas a ver os resultados. Então tu começas a aprender, afinal de contas, aquelas dores eram necessárias. Se tu não tiveres essa preparação, essa culturação, tu podes não entender que eram dores necessárias e desistir. Tanto como acontece quando nós vamos ao ginásio e não mudamos a nossa dieta. Não sabemos porque que estamos sempre a manter-nos gordos enquanto estamos a ir para o ginásio. Exato. Então, esta parte da preparação, da culturação, de entender os factos, é muito importante no processo de aprendizagem. Então, quando um aluno, por exemplo, se eu tenho estudantes que não sabem que realmente a leitura tem de ser cotidiana, eles nunca vão estar numa fase de entender no profissionalismo que realmente a vida mudou por causa daquela leitura. Então, é por isso que é preciso preparar. O primeiro passo é preparação. Se nós queremos mudar o país, queremos desenvolvimento, hoje diz que a educação é a chave de tudo. A questão é, que educação está-se a falar? Como é que se cria essa educação que é a chave de tudo? Nós sabemos que sem o capital humano não desenvolve nenhum país. Mas qual é a preparação que nós temos a dar aos moçambicanos para de hoje em diante sentarem e dizer não, a partir de hoje eu começo a ler. A partir de hoje eu tenho a solução. Então, esta preparação, que é a aculturação das normas, são essenciais para os especialistas em colocar em primeira mão, porque se não se faz da leitura algo regular, então nós não vamos alcançar esse nível Mas profissional. Belela, a culturação com uma maior dose de estrangeirismos ou com uma menor dose de estrangeirismo? Por exemplo, falamos da culturação, estrangeirismos e programas televisivos na aprendizagem de uma língua. Qual é o fator que joga a favor, qual é o fator que joga a desfavor? Bom, não sei se entendi bem a pergunta. Gostaria de dar uma resposta sucinta, mas espero que vá de acordo. O processo da aculturação é o processo de preparação. Tem aspectos inerentes, não depende de quais são as balizas, se tem o estrangeirismo ou não, mas o processo da aculturação é um processo que ele é transformativo por si, porque é a parte em que nós vamos dar o campo para a pessoa começar já a entender e para poder começar a decifrar os códigos. E muitas das vezes ela atua no subconsciente, porque a aculturação ela transcende todas as áreas. Eu assim diria. Agora, na parte da aprendizagem de uma língua, nós vamos ver que quando começarmos a decidir e pegar nos livros e começarmos a ler como parte do dia a dia, eu não tem como ver um ser humano não transformado se ele tem o livro como parte regular dia a dia. Profissionalmente,
todos esses aspectos que nós estamos aqui a tratar, que por sua vez são mais filosóficos, que por vezes complicam as pessoas lá em casa, não entendem, mas quando eles começam a pegar o livro, a sua mente, a moldura, tudo o resto começa a transformar em volta deste livro. E nós queremos ver aqui passos práticos de como é que isso pode ser. Esse processo da aculturação, de colocar a pessoa a gostar de livro, não passa de teoria. É um processo muito prático. Eu já digo, um aluno que vai para uma escola com um professor, que vê o professor como dá aula, com exercícios dinâmicos, ele, se um dia tornar-se professor, não tem como fazer diferente. O modelo que nós queremos de desenvolvimento, quer de educação, não é um modelo utópico, não é um modelo teórico, é um modelo que tem de ser muito prático e realístico. Isto tem de ser com bases. E nesse sentido, nós poderíamos estar aqui a falar todos os dias sobre essas transformações teóricas, mas deixa dizer na prática. Na prática, em primeiro lugar, porque eu posso falar de forma teórica, mas ninguém vai entender em casa. A forma prática é simples e uma. Tem um livro. Para quem talvez despegou a amizade, como eu gosto de dizer essa palavra, despegou a amizade com a leitura, está em casa, para todos que estão nos acompanhar, se parou de ler, se lê uma vez por semana, se quer ler de uma forma mais profissional, o primeiro passo que nós vamos fazer, peguem um livro e comece a dedicar essa leitura todos os dias. E nós vamos falar hoje, o que estamos a tratar, da aprendizagem, de como usar o livro para aprender uma língua. E tem vários estilos de livro, primeiro vou dizer. E para a aprendizagem de uma língua, há uma primeira coisa que temos de dar como primazia, é entender os níveis. É a primeira coisa que eu quero dar na prática. Temos de entender os níveis. Qual é o nível que eu tenho de inglês ou de alemão, ou seja, qual for a língua, para começar a adquirir os manuais. Primeiro é que manuais tu vais adquirir. Exato. E como conhecer os níveis? No geral, existem 4 níveis que estão subdivididos, que é o nível inicial, temos o nível elementar, temos o intermédio, temos o avançado. E diferentes instituições vão nomear isso de diferentes maneiras. Mas só uma coisa que eu gostaria de alertar, principalmente acontece muito no país, Moçambique, nos níveis de inglês não existe nível 1, 2, 3, 4, 5. Os níveis devem ter nome. Internacionalmente eles têm nome. Os manuais de aprendizagem de uma língua, eles já trazem o nome do nível. E é importante para todos que estão nos acompanhar entenderem que de hoje para diante têm de saber qual é o seu nível de inglês. Se é inicial, se não fala nada, é o beginners, é o inicial. Mas se já tem um bocado de conhecimento, é saber qual é o nível que tem. E tem de conhecer isso por nome. Hoje em dia já temos o Google, pode pesquisar quais são os níveis que existem de aprendizagem de uma língua e depois fazer os testes para saber que, na verdade, eu quando leio livros desses níveis, não entendo, e quando leio deste eu acho fácil, este eu acho que estou a 50-50. Então é aqui onde eu estou. No 50-50, não é? No 50-50. Se não pode ser muito pesado, nem muito leve. Então tem de estar a 50-50 para a identificação de nível. Esta é a primeira coisa, porque todos os manuais para aprender uma língua, eles já trazem a percentagem do vocabulário. Se o manual de aprendizagem de uma língua não traz a percentagem do vocabulário, tu estás a ir aos manuais muito técnicos, que é já a conversa que nós já estávamos a ter, dos contos serem difíceis. Isto por quê? Porque eles não foram feitos para a aprendizagem de uma língua. Foram feitos para outros níveis de interpretação. Nós podemos usar para aprender uma língua, mas não é o objetivo primário. Para aprender uma língua, tem livros específicos que são desenhados para a aprendizagem dessa língua. Agora, os outros livros, é claro que eles têm a sua função, como não só para a aprendizagem de uma língua, tanto como para uma função mais de hermenêutica, uma função mais inspiradora, motivadora e aí em diante. Agora, para o caso da aprendizagem de uma língua, se nós começarmos a definir, primeiro ponto, definir o nível que estás em função ao nome. Muito bem. As escolas de inglês que dizem curso nível 1, 2, 3, 4, 2 para diante, eu queria pedir... Esta tem sido a tradição, não é? Tem sido, Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível, depois quinto nível. Quinto nível. E já está. Não temos este beginning. Depois, quais são os outros? Nós temos o beginners, o inicial, o iniciante. Eu já estava aqui a dizer beginning, é beginners. Mas está aí, mas eu também estou ousado, eu não tenho medo de errar, nem que seja em televisão. Mas né? isso leva-nos a outro debate. Nós, quando falamos de inglês, há pessoas que dizem há o inglês zimbabuiano, há o inglês americano e há o inglês da Inglaterra. O nigeriano. O nigeriano. Já vamos perceber isto. Vamos sair agora para um momento musical, depois voltamos com um poema que o Adelino ficou de declamar hoje, que é do Falso Poeta.
foi o nosso convidado, tem muitos inscritos e o Adelino preparou 2 poemas para esta edição. Depois deste momento musical, telespectador, nós já voltamos nesta conversa super interessante com o Libelela e também Adelino Fernandes. Até já. Muito bem. Enquanto a música não chega, bom, vamos ao poema, Adelino. Vamos ao poema. Eu vou deixar-te partir. Dissociar-te de mim e dos meus íntimos desassossegos. Eu vou deixar-te caminhar até mais não as minhas vistas consigam alcançar e desapareças para além dos íntimos segredos amorosos. Aqui, amor, nos lugares em que nos embrulhamos e cheiramos-nos vezes sem conta. Estarei sempre na solidão dos teus tempos e abraçado aos cheiros por aqui se espalham, molécula a molécula, na consumação dos nossos corpos. Eu vou deixar partir. Na lógica dos meus olhos e na física dos físicos, na minha mente e no meu corpo. Imaginação construía aos bocados todo o requinte da sua existência. Moldarei em mim o teu eu. E no pó do nosso amor, sacudido nas paredes do que vivemos, encontrarei os rastros que sempre me levaram a ti. De alguma forma, amor, a sua fragrância expulsa em ti em noites de excitação profunda, será a satura do rasgão que fizeste em mim. Vou deixar partir, na esperança de que terá valido pena a lufa-lufa dos sentires em nós, quando ainda encontrávamos no olhar o abraço e a quentura dos nossos corpos, espetáculos sem malícias um do outro. Eu vou deixar partir. Muito bem. Poema do falso profeta, falso poeta, não falso profeta. É que agora existem muitos falsos profetas, não é? Se a gente procurar saber isto, está cheio de falso profeta. Mas é do falso poeta, na voz do Adelino Fernandes. Adelino, por que a escolha deste poema? Nós falávamos, há pessoas que vêm, há pessoas que ficam e há pessoas que vão. E sempre fica no nosso íntimo alguma mágoa, alguma alegria. E outras pessoas deixam imensa solidão. Mas também, entre as pessoas que vão, as pessoas que ficam, é necessário perceber que a vida é uma mutação de coisas boas e coisas más. E nem sempre as pessoas ficam conosco eternamente. Então, por vezes, é necessário deixar partir. Muito bem. Para que algo novo venha. Muito bem, super interessante. Sim, senhora, está de parabéns o falso poeta, está de parabéns também o Adelino por pela escolha deste poema. Mas agora é momento mesmo de música. Sabemos que poesia é música, mas vamos cantar de outra maneira. Nós já voltamos, telespectador, e até já. Ei, ô Cuca, como é que é? Ei, na boa, bro. É, hoje também nada, como sempre. Como assim? Sexta-feira, dia do homem, não vamos bater uma beer? Vou te dar sinal. Eu vou pedir permissão na madame para ver se ela negocia-me. Permissão para você convidar-me. Dou sinal e quando ela confirmar-me. Tenho medo de cabeçada. Eu não posso lhe deixar chateada. Minha vida, John, está controlada. A galinha é que manda em casa. Vou falar com minha dama. Vou perguntar à minha dama. Tenho que pedir na minha dama para ver se dá ou não dá. Vou falar com minha dama. Vou perguntar à minha dama. Tenho que pedir à minha dama para ver se dá ou não dá. Mas Cuca, você nunca sai. Aí, mini, toda hora você tá em casa. Já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Mas Cuca,
você nunca sai. Acredita lá, toda hora você tá em casa. Juro, já não vamos te ligar mais. Estou pedindo 2 horas pra eu falar com ela. Pelo menos esse time pra eu falar com ela. Ela diz que eu tenho problema de comunicação, então deixa-me eu falar com ela. Ela diz que eu gaguejo muito. É que ela pergunta muito. Pelo menos 2 horas pra eu falar com ela, pra eu saber se dá ou não dá. Vou falar com minha dama, vou perguntar à minha dama. Tenho que pedir na minha dama, para ver se dá ou não dá. Vou falar com minha dama, vou perguntar à minha dama. Tenho que pedir à minha dama, para ver se dá ou não dá. Mas Cuca, você nunca sai. Aí, mini, toda hora você tá em casa. Já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Mas Cuca, você nunca sai. Acredita lá, toda hora você tá em casa. Juro, já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Meu amigo, posso vir? Já falei com minha dama, tô a vir. Já comemos, já bebemos, já pagamos toda a conta, já basamos. Meus amigos, tô a vir. Já falei com minha dama, tô a vir. Já comemos, já bebemos, não já pagamos isso. Toda a conta, já basamos. Mas Cuca, você nunca sai. Aí, mini, toda hora você tá em casa. Já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Mas Cuca, você nunca sai. Acredita lá, toda hora você tá em casa. Juro, já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Mas Cuca, você nunca sai. Aí, mini, toda hora você tá em casa. Já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Mas Cuca, você nunca sai. Acredita lá, toda hora você tá em casa. Juro, já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Aí, mini, não sou eu. Mas Cuca, você nunca sai. Acredita lá, toda hora você tá em casa. Juro, já não vamos te ligar mais. Não sou eu. Muito bem, telespectador, não sou eu ou não fui eu, dependendo do contexto, não é? Mas neste caso é não sou eu, Mr. Cuca, ao lado dos seus, a levarem este belíssimo vídeo que eu gosto imensamente. E depois, quando estamos nos 4 cantos do mundo e levamos para estes pontos a música moçambicana, a melhor música do mundo, nada melhor, apraz-nos imenso. Bom, voltamos a Libelela. Havia deixado de ficar uma questão, não é? Eu creio que o Libelela, se não quer fugir com o rabo na seringa, percebeu bem qual era a questão. Eu penso que eu já respondi a questão, pois não? Não, ainda não. Não, ainda não. Pode repetir novamente a questão, Adelino? E nós estávamos a falar sobre a língua, o papel da língua. E estávamos a falar, falamos do inglês italiano, podemos falar do inglês americano, do inglês falado na Inglaterra. E há quem diz Nigéria, que, eu também falei da Nigéria, etc. E então, o inglês muitas das vezes aparece emoldurado, que o melhor inglês é o que se fala na Inglaterra. Será que é isto? Bom, existem aspectos estatísticos e existem aspectos que transcendem a estatística. E estatisticamente, sim, o melhor de inglês é da Inglaterra, vem de lá. Eu oriundo da Inglaterra. Porém, tem pessoas que se expressam muito bem, cá na África, até já se fez estudos, mostrou-se que as pessoas que criam gosto pela leitura acabam a expressar-se melhor até que os próprios nativos. Isso acontece muito. É este o poder que nós vamos começar a desvendar aqui. Quanto é o que acontece em muitos países. É por isso que eu disse, muitas das vezes não usamos o senso comum. Se as pessoas, às vezes, eu viajava para aquele mar, as pessoas diziam, sabe, eu gosto de pessoas de Maputo, são muito batalhadores, você encontra ali a venderem coisas. Na verdade, viemos descobrir que são zambesianos. A maior parte, sim. Às vezes viajamos para a África do Sul, sempre para lá, África do Sul, encontramos XY, às vezes são moçambicanos. Mas o que acontece? Mas isso não é estigma. Não tem a ver com estigma. Isso é uma realidade. É um facto, na verdade. É um facto. Experimenta, por exemplo, sai aqui à rua, pergunta a estes das carteiras móveis.
Moliba, houve a resposta. Moliba, houve a resposta. Não é? Sim, porque já quem diz Dê uma que... passeata ali ao mercado do Estrela, vá conversando. Tens Zambiziano, tens Nampula. Porque há quem diz Machuabos são mainatos, são serviçais, da mesma forma que dizia-se nos tempos, os machopes são pessoas que vão nas ruas, quer dizer, sob o risco de nós generalizarmos uma percepção. Porque o problema pode ser uma percepção, o problema pode ser um estigma e outro problema ainda pode ser uma generalização. Exato. Mas fora a percepção, fora o estigma, estamos a falar de factos, não é? A gente vê isto todos os dias. Bom, é a minha percepção, não sei do que acontece em Libelela. Exato. Do que Estamos a falar do que acontece em Maputo. Estamos a falar da cidade de Maputo. 10 ou 11 províncias é uma coisa minúscula. Bom, não podemos falar das 10, 11, porque lá nunca lá fomos, na verdade. Estamos a falar apenas Estamos a do que generalizar daquilo que acontece em Maputo. Estamos a falar da cidade de Maputo. Da cidade de Maputo é uma gota no oceano. Mas ok, tens vocês ideias. Eu continuo a dizer que estamos a falar da cidade de Maputo, sem olharmos para as demais províncias, não é? Da cidade de Maputo. É o que acontece. Sim, é o que acontece. Eu trazia esse facto porque somente para explicar que estatisticamente é o que se diz, o português é de Portugal, mas não quer dizer necessariamente que essas variações linguísticas possam impedir com que alguém falasse o inglês de uma forma bem ou escolhesse qual é a língua que ele quisesse falar, se é o inglês americano, se é o zimbabuiano. Isto não vem muito à tona, né? Quando se trata da aprendizagem de uma língua. Agora, uma das coisas que eu gostaria de mostrar em jeito prático, eu trouxe aqui alguns slides, né, que é para mostrar mais ou menos quando estamos a falar partilhar com os sobre a questão telespectadores da língua e como nós podemos aprender. Por exemplo, um dos primeiros slides eu estava a falar aqui sobre níveis. Nós estamos a falar aqui do beginners. Então, nós temos, por exemplo, eu tenho o manual beginner, eu espero que o slide possa passar agora, que é o primeiro, que é, nós temos o nível. Vamos pedir ao Celestino Chuquela, ao Ecan, que mostrem um slide, por favor. À medida em que vamos falando, vamos passando os slides, não é? Esse é o slide 1. Exato. Nesse caso é o PDF. Enquanto vê o PDF, eu vou explicando. Nós temos, estava a dizer que para aprender uma língua, normalmente, através dos manuais, é essencial para quem quer aprender a língua, tenha primeiro esse conhecimento dos níveis. E nós começamos com o Beginners. Por que é que isso é importante? Exato. Então, o Beginners, a matéria que temos no manual Beginners é uma matéria muito de principiantes. Exato. Tu começas a aprender e vais começar usar a o ayus, básicas, isso é essencial para encorajar, porque essa parte do encorajamento também tem um papel muito poderoso. Eu vou associar até, quando eu estava a falar, dei o exemplo dos machuabos, estava a dar mais no sentido de motivação. O que é que acontece? Tu pensas que, podes dizer, os meus homens são fracos, mas vais para o mundo lá fora, tu dizes que os moçambicanos são preguiçosos, mas vais para o mundo lá fora, vês que são os moçambicanos que estão a erguer grandes infraestruturas internacionalmente. Então, que preguiça é essa? Tem um contexto que nós chamamos do ambiente. Quando eu estava a falar da aculturação, ela tem esse poder, que é um ambiente encorajador, ele vai promover essa capacidade do aprendizado. Então, a primeira coisa que nós precisamos é este ambiente, é esta preparação, é esta crença. Então, é por isso que devemos começar a ter isso em conta. Então, era só um exemplo, não no sentido de tribalismo ou de questão de estereotipos, mas era um exemplo somente para dizer que a motivação existe nas pessoas. Mas se o ambiente não for encorajador, nunca vamos conhecer esses motivadores. É como a aprendizagem de uma língua. Tem de começar com qual é o manual que tu vais usar. Então, se começas com o nível certo, tu já começas a aprender, a ver que através desse manual, estás a aprender umas palavras, hoje em dia já consigo ouvir aquela palavra. Isso dá-te uma motivação de aprender. E, na verdade, os estudantes, quando vão para a escola, eles dificilmente falam inglês. Por que é que, quando temos, por exemplo, 20 estudantes ou 10 estudantes, temos 1, 2, em média, a falar em inglês? Isto porque aqueles 1, 2, se formos a verificar, são os mais motivados. Eles já carregam consigo uma motivação a priori. E quando chegam na escola, eles continuam com motivação. Os estudantes mais inteligentes são os que mais vão à escola, os que menos faltam. Porque eles já têm uma motivação a priori.
eu falo inglês, eu posso dizer muito bem, né? Ou profissionalmente bem. Eu falo inglês profissionalmente bem. Mas eu tiro 2 horas por dia para estudar, porque existe uma motivação em mim que é mais intrínseca. É uma motivação interior que eu tenho, que eu digo que se eu estudar, tenho esses e aqueles motivos. Mas as pessoas talvez iam perguntar, por que tu gastas 2 horas por dia a estudar inglês se tu já falas perfeitamente, não é? Bem, então, esta parte que o ambiente, a motivação, ela é muito encorajadora. Então, quando nós temos esses manuais, primeira coisa, para quem quiser aprender inglês através dos manuais, primeiro passo, comecem a ser amigos de livros. Vão gostar. Exato. Vai chegar uma fase que já não temos professores, temos os livros, estamos em casa, estão a praticar. Temos aqui, por exemplo, está aí na imagem. Temos aqui, não é? Primeiro, este aqui já mostra, Beginner's Level. Esta é a primeira coisa que eu gostaria de explicar nesse livro é, quando tu vês um manual desse de aprendizagem, ele já te mostra o nível para aprender. Então, é sempre bom ler toda a capa. Esse é o primeiro defeito que temos. Não conseguimos ler toda a capa e entender. Mesmo os cartazes, os artistas, às vezes são feitos perguntas de tudo que já está lá inserido. Quanto é que está a entrada e já está ali, não é? Que horas é e já está ali, não já está é? lá tudo, as pessoas perguntam. Então, neste livro já diz ali Beginners. O que quer dizer que o inglês vai ser de iniciante. Se eu tiver o slide 2 agora, ou nesse caso o PDF 2 a passar, não consigo ver daqui, I'm not 20/20 vision, mas as perguntas ali são where do you live, aspectos dessa natureza. Então, são perguntas muito simples, muito fáceis, porque é para aquele nível. Agora, se eu tiver no slide 3, por exemplo, isso já é diferente. Como eu já disse, tem muitos níveis. Aqui nós já temos um nível que eu poderia dizer nível, vamos suponhamos 5. Exato. Neste manual já traz ali os níveis, já traz ali o que se trata, se é o inglês geral, já vê ali o inglês geral, o inglês de negócio. Então já é um manual também que já trata a informação. Se eu puder ir, por exemplo, no manual, se for o slide, o PDF 4, já mostra que aí já não tem where do you live. You know? Aí já é what do you do in your recreation time. Bom, este é o nível do Adelino. O Adelino já está mais ou menos aqui, não é? Adelino, qual é o seu? Antes do Lebelela dar aqui a continuidade. Não, o meu é o 2 ainda, é fraquinho. Então, aqui já é o nível que, se tu compras, por exemplo, um manual daqueles, tu podes não perceber o que está lá inserido. Agora, estes manuais, como é que nós podemos usar? Esta é a parte que eu gosto, é a parte muito boa. Eu creio que o pessoal lá em casa presta bem atenção. O Miyakoto dizia uma frase muito forte que eu nunca me esqueço. Que para termos, eu vou dizer as minhas palavras. Exato, exato. Para o desenvolvimento de uma nação, nós precisamos ter referências. Eu vou dizer para as pessoas em casa. Não posso me intitular uma referência, mas a minha experiência, eu já dizia aqui no bastidor, eu tenho tantos manuais que as pessoas lá na Inglaterra dizem, Elder, as pessoas não compram esse livro, não fazem esses jogos em Moçambique. Eu digo, não, às vezes as pessoas nem sabem como se jogam palavras cruzadas. Dizem, não é possível. São coisas essenciais para o desenvolvimento, para o processo cognitivo de uma educação. Antes de tu precisares que as pessoas leiam, tu precisas simular, começar a fazer a simulação do cérebro, mexer o cérebro. E cada vez que mexe o cérebro, tu já não faz muito esforço. As pessoas inteligentes, eles vão ser inteligentes em qualquer esfera. É um processo cognitivo. Então, se nós começamos a ajudar os nossos miúdos lá em casa, nesses processos cognitivos, eles vão ajudar o país em qualquer esfera. Quando nós dizemos que precisamos do capital humano para desenvolver o país, nós estamos a dizer pessoas que estão equipadas. As pessoas equipadas, elas vão agir em qualquer esfera. Os engarrafamentos na estrada, eu sempre dou esse exemplo. Tem pessoas que sabem que não vai para o lado nenhum, mas está a bloquear o outro, simplesmente Exato. porque o cérebro não está lá. Entre aspas, né? Estou a dizer uma coisa mais vulgar, mas sempre está lá. Mas são esses processos cognitivos que nós precisamos começar a ter. Então, nestes livros que eu mostrei, são livros, por exemplo, que eu criei simplesmente de pergunta. E vejam que foram adaptados para o contexto nacional. Eu não sei se já houve alguém que escreveu livros exatamente só de perguntas. Isso funciona para o nosso contexto, por quê? Que é para começar a mostrar aos professores e às pessoas em casa. Para aprender inglês, não necessariamente precisas começar a aprender uma gramática. Podes aprender consequências de perguntas. E esses manuais já trazem isso. Sequência de perguntas. Como é que nós podemos usar? Já para resolver o teu problema. Se o Belela não vier a ti, já tens uma solução com os manuais. Exato, exato. Nós estamos como usar os manuais para a aprendizagem de uma língua. Poderia ser qualquer língua, mas os manuais estão em inglês. Como tu podes usar aquele? Eu normalmente dou 3 conselhos.
Em primeiro lugar, podes usar como professor. Pode ser que seja o professor tenha um manual, fez uma pergunta e vai explicar ao estudante como responder. Este é o primeiro passo. É o mais adequado. Mas, caso não tenha um professor, aquele manual serve para também ajudar as pessoas lá em casa em desenvolver uma relação. Essa é a parte que eu gosto. Exato. Aprender brincando. Aprender Não para o Osvaldo pensar para promover uma relação. O Osvaldo já está. Não, promove, por acaso, promove uma boa relação. Sim, uma boa relação com o livro. O que é que Sim, acontece? boa relação com o livro. Não, com o livro e com a família. Exato, exato. Eu me lembro, há pessoas que... o meu físico parece alguém que vai para o ginásio, né? Bom, registrei alguns meses atrás. Mas eu sempre levava a minha filha, eu levo ela, começou a brincar, fazer exercício de pé, faço abdominagem. Eu estou Exato. a fazer um bocado de fisiculturismo e, ao mesmo tempo, estou a aumentar a relação a brincar com a minha filha. Exato. A minha filha está lá, tipo, estou com o pai, aquele carinho, o pai está ali, estamos a brincar, estamos a fazer ginástica. Então, são duas coisas que eu estou a matar naquele momento. Então, a aprendizagem também funciona assim. Naquele momento da parte da aprendizagem, por exemplo, tu és casado, tens uma companheira, tens um filho, diz, se o filho fala inglês, diz, filho, faz pergunta, pai responde. Tu vais estudando, por exemplo, 10 perguntas por dia. Tens um manual somente de perguntas e tu vais estudando as 10 perguntas por dia. Hoje em dia já temos a internet, temos o Google. O que é que nós fizemos? Tem uma palavra que não entendemos, vamos procurar saber, lá tem como se pronuncia a palavra. Já são coisas que, na verdade, nós podemos fazer. Isso, estás a fazer um bom uso do teu Mega, aprendendo, estás a consultar, depois de consultar vais ver como responder a pergunta. Daí já diz, amor, se for o caso, se for o filho, filho, chega aqui, faz essas perguntas para o pai quer responder. Conselho que eu dou, 10 perguntas por dia. Os manuais, estrategicamente, já estão feitos para algumas palavras voltarem a repetir. Isso já é uma estratégia de quem faz o manual. O que é que nós fizemos? Por exemplo, se tem uma palavra principal, que é o live ou room, para aquele nível, elas vão sempre aparecer como repetições. Isto é um processo que nós chamamos na academia de Bildung, que é um processo de construção. As palavras voam. Se elas não voltam, nós esquecemos. Então, para nós não esquecermos, elas tendem que voltar constantemente. Então, os livros já têm esse desenho estratégico para que elas voltem. Então, neste preciso momento, quando nós estivermos a fazer esse exercício com a nossa família, fizemos 10 palavras, paramos. 10 palavras. Lembra no início, quando eu falei de consistência? Ela funciona em tudo. É negócio, funciona para quem vai ao ginásio, funciona para os motoristas. Quando nós não desistimos, nós vamos aprender alguns aspectos que são realmente inerentes da prática do que nós estamos já a exercer. Então, tanto como na aprendizagem com os manuais, quanto nós mantemos a insistência todos os dias, o que é que nós vamos ver? Que no dia 10 já temos transformações incríveis. Já começamos a perceber palavras que antes não percebíamos e isso já traz consigo outros objetivos. Quais são os outros objetivos? Imaginemos um aluno motivado, já responde à situação também da dinâmica do inglês, ser o malawiano, ser o britânico. Quanto mais tu estiveres motivado, mais tu dás o espaço e o tempo de dedicação de aprender. Então, é essa transformação que faz com que os livros lá em casa, quando nós ganhamos esse hábito regular de aprender, nós vamos ver que, na verdade, estou a aprender muito com os livros. E daí vamos praticar todos os dias. Então, se tu fizeres seguir essa dica, eu dou essa dica porque é preciso não ler muito. Se nós tivermos a ler muito para a aprendizagem, muitas palavras vêm no mesmo dia e isso pode fazer-nos desistir. Nós devemos aprender pouco, devemos manter consistência. Para quem vai para o ginásio, há pessoas que dizem, eu não tenho muito tempo de ir para o ginásio, mas eu acho que fisicamente as pessoas perguntam, como é que tu consegues ter um volume desses se tu não vais muito tempo, ficas 10 minutos, 15 minutos no ginásio? É impossível, o que é que tomas? Eu digo, não, usa o senso comum para entender as coisas. O que é que tu precisas de um ginásio? Quando tu vais, tu não podes desgastar o físico, senão já estás a ser um profissional. Tens de manter a alimentação, fazer aquele acompanhamento. Então, se eu quiser aprender inglês, eu só preciso de 10 minutos por dia. Essa consistência, essa disciplina... Apenas 10. Apenas 10 minutos por dia, que tu dedicas, 10, 15. Dedicas esse minuto, faz regularmente, em um mês, já tens a transformação, porque os manuais já fazem isso por si. E o resto tu vais fazer. Então, esta é a prática que tu queres fazer. Eu falava aqui de palavras cruzadas. Aí, não é? Nós temos esse jogo de palavras cruzadas, por exemplo. Deixa eu dizer o que acontece com esse estilo de jogos. Os Sherlock Holmes, os ingleses, as pessoas que inventam os barcos, os aviões todos, eles não são exemplos desse tipo de exercícios.
Nós não teremos moçambicanos altamente capacitados, com uma capacidade cognitiva de pensar, de trazer uma solução, se não passarem por esse estilo. É como o xadrez, por exemplo, ele ajuda para a mente. Porque todo exercício que nós fizemos, nós devemos exercitar, nesse caso, a mente. Como é que nós vamos exercitar a mente? Se nós queremos desenvolvimento, um capital humano. O capital humano vem de uma aquisição, de um conhecimento. E esse conhecimento de onde é que vem? Do exercício mental. Então temos aí palavras cruzadas. Se tu começas a fazer jogos com palavras cruzadas, primeira coisa, são jogos divertidos. Bem divertidos, que tu chegas, podes jogar com amigos, com família, e estás a ver a fazer jogos divertidos dessa natureza, em que tu estás a aprender ao mesmo tempo. Tem uma palavra talvez que não sabes, não completaste porque não sabes, depois tu voltas, vais repetir o jogo, vais aprender, estás a aprender inglês em casa e na diversão. Então, Mas também, ao mesmo tempo, estás a criar uma capacidade de imaginação para a literatura. sim, é tudo associado. Por vezes não diretamente, mas está tudo associado. Realmente é um combo, é um conjunto de coisas. Então, se nós conseguirmos, por exemplo, dar esse tempo, esta é a coisa que eu gostaria de pedir a todos os irmãos moçambicanos. Falamos de desenvolvimento, falamos que precisamos de desenvolvimento de educação. Hoje eu estou como especialista de língua, não posso falar das outras áreas, mas em geral, falando dos livros para a aprendizagem de uma língua, que é a minha área, eu diria, vamos nos dar 15 minutos, 10 minutos é suficiente, não precisa fazer muita coisa. Faz uma, duas. Se aprendes 2 palavras naquele dia, não tem problema. Mas tá bom, não é? Continua com o livro. Mas cria esse hábito de dedicar simplesmente 10 minutos. Essa mudança de atitude que nós precisamos é o primeiro passo que nós precisamos. Estes minutos também cabem na leitura de uma obra literária, por exemplo. Ainda bem que o Libelele é escritor, né? Sim, realmente eles cabem na leitura. É um minuto que tu vais dedicar para sempre. O que nós estamos a ter aqui são diferentes formas de tu aprenderes. Eu primeiro mostrei, por exemplo, o livro de perguntas, simplesmente perguntas. Esses já são de exercícios. Essa é uma outra forma que tu tens de aprender. Depois podes ter também outro estilo de livros, como livros manuais de leitura. Também são várias outras formas que tens. Mas o essencial que tem de ficar é que precisamos ter um manual, precisamos ter um tipo de exercício. Para cada diferente livro que nós temos, nós estamos a esforçar algo. Neste livro de exercício que eu gosto, o que é que ele faz? Ele vai poder esforçar um bocado a mente. E no todo o processo de construção de um indivíduo capaz, com inteligência, é necessário que haja este estilo de exercício. Então, quer dizer que de hoje em diante tem que brincar muito a palavras cruzadas, não é? Eu sempre vi aquilo, eu vou deixar isto para os meninos, Quer dizer, mas não só os meninos precisam, a gente também precisa. Osvaldo, não são palavras cruzadas. Não, mas eu refiro-me às palavras cruzadas. Claro, não só palavras cruzadas, tem toda a razão, mas as palavras cruzadas porque a gente, depois de uma certa idade, por exemplo, há quanto tempo é que o Adelino não brinca a palavras cruzadas? De facto, tem Está a razão. gaguejar, está a gaguejar. Não, mas nesse exercício de ensino, aprendizagem a que nos remetemos, sem ser necessariamente em palavras cruzadas, há esse exercício que equipara-se a palavras cruzadas, quando nós Sim, temos que eu penso- pensar. As técnicas são várias. São e várias. estas, Mesmo se nós esta formos é a uma ver delas. o próximo slide, nesse caso PDF, nós temos outros exercícios, por exemplo. Temos a palavra cruzada, que é o que nós vimos, mas tem vários outros exercícios. E é engraçado que esses manuais, se nós não tem, por exemplo, esse exercício, esse talvez já é familiar, este é de... Ok, este nós chamamos de odd one out em inglês, mas esses são de palavras estranhas, né? Tu vais eliminar qual daquelas palavras, por exemplo, em cada linha é estranha. é a mais estranha. não é? Então, isso também, são todos eles exercícios que vão conseguir provocar o cérebro. Isto é muito importante para a educação, porque afinal de contas, nós não queremos ter nossos filhos indo para a escola e terem dificuldade de assimilar a matéria. Então, se nós começarmos com esses jogos dessa natureza, nós estrategicamente já estamos a incutir neles a parte da aculturação, a parte de preparação para poder assimilar a matéria, porque tem vários outros fatores associados. Tem este, tanto como os outros exercícios que nós vamos ter. É um manual simplesmente de exercício, que não temos muita cultura de obter esse estilo de manuais e resolver, mas é tão lindo, tu fazes com a família, faz para casa. E o outro, do livro de pergunta, a sessão de pergunta que eu estava a dizer eram 3 formas. Eu tinha falado do relacionamento. Por exemplo, tu fazes a pergunta, vais falar com a esposa.
E a outra parte boa é tu podes fazer sozinho. Não tenho ninguém em casa para praticar, não tenho dinheiro para pagar um professor. Faz um monólogo. Pegas no livro, investigas a pergunta, prepara 10 perguntas, chega e faz esta pergunta, vai respondendo. É como se estivesse a falar para por acaso eu fiz isto. Eu fiz isto, mas levou-me onde eu estou hoje. Uau. E chega uma fase que devemos falar com experiência. E eu aprendi inglês assim, não aprendi inglês porque estava na Inglaterra, eu viajei, não, aprendi através de livros e hoje em dia estou aqui a partilhar a experiência que eu tive com os livros. Não tinha pessoas que falavam inglês, os vizinhos não falavam, mas eu tinha os livros, eu fazia as perguntas, ia respondendo sozinho, ia praticar. É como eu disse, tudo o que formos a fazer, só não vamos entender qual é o efeito a posterior, porque no momento está no subconsciente. A posterior, tu sais, alguém faz uma pergunta, tu respondes rápido, de imediato. Tu dizes, ei, respondi. Mas o que é que te fez responder? Tu podes não imaginar. Na verdade, foram exercícios, ensaios que tu tiveste em casa. É como quando é um motorista que está sempre na estrada. De repente aparece uma criança, um cachorro. Ele desvia, depois diz, ei, como é que eu desviei aquilo? Exato. Foi parecer mágico. Na verdade, foram vários anos de experiência. O motorista de primeira mão no primeiro dia, ele vai com tudo. Nesse caso, iria com tudo. Isto por quê? Tem coisas que a gente vai aprender no volante, que mesmo a cegueira, tu vais saber que este carro, este motor, alguma coisa está a falhar. No primeiro dia, tu não sentes qual é o som de um carro, não entendes, mas quanto mais estás sempre perto de um carro, tu começas a saber, não, isto é uma falha. É como um mecânico que diz, não, conheço o problema deste carro, porque ele está sempre a conviver. É por esta razão que nós temos este poder nos livros e que eles associam-se à educação. Antes até de falarmos de educação, o primeiro investimento está nos manuais, porque a educação é um espaço onde as pessoas vão, mas a preparação dessas pessoas, ela reside nos manuais. Então, é por isso que esses exercícios, esse estilo de convivência, essa preparação tem de começar. E de hoje para diante eu gostaria de desafiar os irmãos moçambicanos. Temos esse exercício, por exemplo, do code breaking. O code breaking, o que é que diz? Ele diz qual é o significado dessa palavra através do código. Então, tem pessoas, por exemplo, que conversam em código, mandam-te os números, tu não entendes o que é que estão a dizer, mas está lá a sair uma conversa. Então, tu começas a ensinar, por exemplo, os filhos, desde pequeno, isso. Eles vão começar a aprender a decifrar códigos. Quando acontece uma coisa, vão dizer, vamos lá ver o que aconteceu, qual é o código aqui. Amanhã estão a fazer o logaritmo, depois vamos aqui, hoje em dia temos essa inteligência artificial, fazer maravilhas, e não sabemos porque são crianças que começaram a brincar com exercícios dessa natureza, para atiçar o cérebro, para provocar aquele processo cognitivo. Estás a ensinar a criança como fazer um code breaking. Tens aqui uns números, mas esses números são palavras. E essas, como podes decifrar esses números em palavras? Temos aí o exercício já na tela. E se tu começas a fazer esse exercício em casa, estás a divertir, chegas cansado, Osvaldo, estás bem cansado, voltaste ao trabalho, tens o manual à tua frente, tu vais fazer, tu vais divertir. Amanhã o que é que vais fazer? Começas a trocar as barracas, não no teu caso, né? Mas, Exato. apesar de ter dito primeiro Osvaldo, né? Não, apenas exemplo, não que eu o faça, quer dizer. Sim. Porque o Adelino já está aqui a querer insinuar que... Então, tu passas a trocar, por exemplo, tu sabes dizer que realmente a cerveja, para os que bebem, né, não é a única coisa que agrada. Exato. Já vê? Existe Tem vários este jogo de palavras, jogos de palavras. Estes códigos Existem várias que outras fazem coisas para fazer. divertir. Não, mas porque ele também pode fazer as duas coisas. Ter a cerveja, ter a... Claro, pode juntar. Então, são várias coisas. É por isso que eu disse que a aprendizagem, nesse caso, através dos manuais, elas não podemos ver como algo a alienar. É somente... Devemos descobrir, para Moçambique, porque não há muitos livros manuais desses. Felizmente, eu tenho esses manuais. As pessoas têm de descobrir quais são os níveis, quais são os manuais e começar a ter essas práticas. Depois tu ganhas o gosto, tu has de ver, não vou dispensar o livro. Afinal de contas, aquele inglês que eu fui falar com o vizinho lá, é aquele método quando a falar sozinho com a parede, lá em casa. Então, tu começas a aprender. Libelela, agora uma curiosidade minha. O que é que o motivou, na verdade, porque esta é uma invenção sua, é uma criação sua. O que é que o motivou hoje trazer estes manuais e quais foram as dificuldades que o Libelela encontrou para poder escrever e trazer estes livros, tornar estes livros uma realidade, na verdade? Realmente existem várias motivações, mas vou dizer a principal. Uma das motivações principais a trazer esse livro à realidade foi reparar no contexto do nosso país. Eu sou uma pessoa muito sensível. Por vezes eu viajava em compra de alguns materiais, via crianças a participarem nas vendas e aquilo mexia muito, comovia muito com a minha pessoa.
Eu dizia, na verdade, são crianças que estão perdidas, não porque o sistema não ajuda muito, o ambiente. O sistema, quem é o sistema nesse caso? Somos nós. Nós todos fazemos parte do sistema. Então, através disso, eu disse não. É necessário começar o mesmo jeito que eu aprendi. Eu sabia que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje por causa dos livros e como eu aprendi. Eu disse não, na verdade, aquela criança é mais um elder que está ali, porque eu estava lá. Eu já vendi. Nós todos temos uma história para contar, independentemente de qual é o grau de vida que a gente possa atingir. Eu dizia, eu estava lá, já vendi petróleo na estrada, já passei por necessidades e tudo mais. Então, quando eu vejo essas crianças, eu vejo como crianças também que têm oportunidade. Então, isso motivou-me a começar a escrever livros dessa natureza. Que é para o quê? Para despertar as pessoas que o aprendizado não é assim tão distante como as pessoas pensam. As pessoas às vezes vêm dizer, para aprender inglês precisa 1 ano. Não. Inglês somente tu ensinas em 1 mês a pessoa já está a falar inglês. E o resto são desenvolvimento. Então, quando eu vi tudo isso, isso fazia com que eu pudesse escrever alguma coisa. Essa foi a motivação primária. Agora, diria para vir para aqui na televisão e poder mostrar esse livro, foi porque eu já tenho os livros desde muito. Eu fazia as vendas, principalmente físicas. E os livros são caros. E por serem caros, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas compram. Exato. Mas agora nós estamos a resolver uma equação. Qual é a equação? Há pouca leitura em Moçambique. E existe um dilema hoje em dia. Como fazemos para desenvolver a educação? Eu disse não, sabes? Há sempre uma solução. Se não existir uma solução, eu agora estou na EMO, Associação de Escritores Moçambicanos. Nós temos conversado muito como encorajar a leitura, porque se nós não encorajamos a leitura, nós não temos esse papel. Essa é a diferença entre um professor e um especialista. Exato. E quando tu estás na área como um especialista, se tu não traz uma solução para um problema, não te podes considerar especialista. Porque não estás a resolver um problema. Se nós temos um Ministério da Educação que não consegue resolver o problema da educação, nós não temos especialistas. Porque o especialista está lá para trazer a solução. Nós não podemos trazer a solução somente num país quando se trata de problemas como HIV, distribuição de preservativo, tem a solução. E na educação, por que é que nunca vem essa solução para o país? Então, pensando em todos esses aspectos das soluções, dos processos, eu vi que tem muita coisa em falta, como, por exemplo, livros dessa natureza. As pessoas começarem a ter aquele gosto de sentar em casa, ler um livro, dedicar 10 minutos. Então, este é um dos motivos hoje pela qual eu decidi, não, tem os manuais, deixa começar a mostrar, a partilhar com as pessoas. Exato. E veja que eu comecei a disponibilizar os manuais agora de forma eletrônica. Uau, espetacular. Em qualquer parte do país ou do mundo, as pessoas já podem ter acesso aos manuais. Porque eu disse, não, fisicamente eles estão muito caros. As pessoas não conseguem comprar. E se o manual for elitizado, esse já é outro problema político da própria educação. Só vão ter acesso a poucas pessoas e a maioria não vai ter. Então, temos manuais agora, é um acesso muito fácil e dar uma boa nova aqui, em primeira mão, e estamos a criar e provavelmente vamos lançar na próxima semana. Pode ser que seja a primeira plataforma onde adquirir livros de forma gratuita. Uau, espetacular. Espetacular. Mas, Belela, vais juntar a isto, qual seria o papel dos clubes de leitura? E também já tinhas falado da publicação de livros via eletrônica. O que é que isso, que dinâmica vai trazer para a literatura em Moçambique? Bom, a plataforma de livros digitais nós já tínhamos, mas eram 100% comercializadas. Esta plataforma já vai fazer algo diferente. Ela vai disponibilizar o livro. Então, com os clubes de leitura, o que nós precisamos fazer é fazer mais um trabalho de marketing, né? É uma espécie de marketing mix, que é para entrar no mercado e divulgar com os clubes, para mostrar aos estudantes que já podem ter acesso a esses manuais, as pessoas já podem começar a seguir. Mesmo agora, nós temos, por exemplo, estamos a desenvolver a plataforma por causa dos manuais gratuitos que nós vamos ter. Vamos trabalhar com várias entidades para fazer com que isso aconteça, porque não se vai resolver o problema do país sem resolver o problema do capital humano. Isso já está justo. Nós vamos ter várias manifestações como as que nós tivemos, vamos ter muita destruição no país. O país vira se nós não levarmos isso como algo a sério. Então, é necessário que esses clubes de leitura conheçam também, é necessário que o livro seja acessível. É necessário, por exemplo, estou a dar aqui várias dicas de livros, os livros são bons. Suponhamos que tu queiras adquirir o livro, está lá em casa, está a escutar e depois, I don't have money to buy this. Então, nós vamos ter nessa plataforma a disponibilização de manuais
que as pessoas podem ir diretamente e adquirir livros. É claro, já estudamos como é que isso deve acontecer, é claro que os autores também precisam de ganhar algo, mas nós estamos a trabalhar nesse sentido, de forma a minimizar ou a mitigar esses esforços dos escritores. Mas esta é a principal motivação. Reparar o moçambicano, reparar o potencial que nós temos como um país e descobrir que nós não vamos explorar esse potencial se nós formos a segunda pessoa. Eu estava a falar aqui da língua. Tudo que nós vamos ler, nós vamos tornar a segunda pessoa. Se eu não entendo inglês, não entendo russo, se há um livro em russo que não foi traduzido, eu nunca vou entender o manual de russo. E talvez é um manual cheio de segredos. É um manual cheio de dicas. Se eu entendo inglês, se eu entendo espanhol, quanto mais línguas eu for a falar, melhor. Exato. E é assim Tem que um nós vamos entendimento fazer. do mundo, não é? Tem. Com parceria público-privada ou não? Exato. Vai responder esta questão depois de conversarmos e saudarmos ali o Geraldo Ângelo, que juntou-se a nós, não é? Geraldo, é um prazer recebê-lo no nosso Moçambique no Coração. Muita música que vai trazer aqui no nosso programa. Levante-se, vem para aqui, Geraldo. Vem para aqui. Queremos conhecer um pouco daquilo que faz e quem, na verdade, é o Geraldo. Estamos a conversar aqui com o professor Hélder Belela, estamos a falar da importância do livro para a língua, não é? Para o desenvolvimento da língua. E estamos ali numa conversa super interessante. Mas a sua forma de falar é cantando. É cantando, sim. Bom dia para si, Osvaldo. É tarde já, boa tarde aos outros membros do painel, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde lá em casa. É cantando, sim, mas por acaso é um tema que me agrada bastante, do qual não sou assim tão leigo. Exato. Não é como eu e o Adelino e a Não, Neido. ninguém é leigo eu aqui. faço, não, mas Ninguém é quando- leigo aqui em quando matéria de trata-se línguas. inglês, quando Gosto trata-se de bastante inglês, deste tema. isto- Estava eu participando de uma outra maneira, não é? Exato. Escutando, refletindo e ganhando alguma experiência, porque de facto a questão de língua é a questão de identidade, é a questão da cultura, e neste caso estamos a falar de como engrandecer esta parte linguística, esta parte cultural e como fazer com que os nossos compatriotas possam engrenar neste que é o maior desafio, que é expressar-se melhor de diferentes formas possíveis e disponíveis no nosso país. Muito bem, e em particular na língua inglesa, porque sabemos que existe uma grande comunidade moçambicana espalhada pelo mundo e é importante que tenham e carreguem consigo esta veia da língua inglesa, por exemplo. Pois é. Numa altura em que Moçambique tem tanto acaba de introduzir, tanto o bilinguismo, por exemplo, que em alguns casos temos alguns residentes de Moçambique que têm o inglês como língua primeira, como língua materna, não é? Então há toda uma necessidade, de fato, de se buscar essas estratégias todas que o nosso especialista nos traz, de modo que possamos galvanizar e tornarmos-nos mais eficientes naquilo que é, portanto, a diversidade linguística. Vamos à música. Vamos à música. Muito bem, vamos ficar com Geraldo. Bom, a música ainda não chegou, Geraldo. Enquanto isso, acho que vai juntar-se aqui a nossa conversa, porque já não vamos sentar ali porque vai ter que cantar. Os telespectadores que estão do outro lado gostariam de saber o que é que o Geraldo tem a apresentar. Eu sei que já está nesta senda há bastante tempo, não é? Para si, esta estrada do canto não é inicial, não é? Porque a sua estrada é bastante longa, não é? Ela é longa, sim. Já tem alguns anos, talvez, vamos lá, estamos a falar de década e meia. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Trabalho com banda, trabalho a solo. Então, é muito tempo mesmo, participações importantes em representação da minha província, aqui em Maputo, neste momento, tanto em festivais nacionais de cultura, por umas 4 edições, não é? Então, é muita carga que levamos conosco, que em algum momento é preciso ir partilhando com os nossos compatriotas. E já suscitou-me aqui uma curiosidade, durante estas 4 edições que participou dos Festivais Nacionais de Cultura, o que é que pôde lá deixar ficar e o que é que de lá trouxe com o Geraldo? Uma das coisas que mais me marcou foi esta questão linguística.
Eu levava propostas, algumas em português e outras em língua xangana. Exato. E era preciso encontrar uma estratégia. Lá a plateia, é verdade que aquilo era um aglomerado É o país. Era o é país o país estava lá, Exato. mas em grande dimensão os nativos de cada província por onde andávamos, por onde passávamos. Então era preciso passar a mensagem em Xangana e fazer com que aquele Machuabo, aquele Emáqua de Nampula, aquele percebesse a mensagem que a gente trazia, mas dita ou transmitida em língua xangana. Foi um desafio, mas me lembro que uma das experiências foi essa. Nos nossos intervalos, íamos conversando com os nativos a pedir tradução de pelo menos uma das partes das nossas letras, sobretudo o coro, aquela parte em que se transmitia a mensagem principal da música. Então, eles diziam, então, na medida que nós íamos cantando, íamos implementando na hora. Portanto, era tentar transformar a música, não é? Adequar à situação real do palco, do auditório e de todos eles. Então, tentar se fazer entender por pessoas que normalmente não usam a sua língua foi um desafio e foi uma aprendizagem, e porque acho que conseguimos, portanto, lograr esse desiderato, trago isso como uma experiência. Estamos a falar na grande montra da cultura moçambicana. Estamos a falar na grande montra da cultura moçambicana, não é? Exatamente. E é importante que este tipo de festival continue. E este ano vai ser, aliás, este ano não, para um ano vai ser em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, sim. Exato. Porque aquela província está precisando da nossa presença lá para tentarmos, como chama isso? Tentarmos nos colocar no mesmo patamar, no mesmo nível de pensamento, no mesmo choro, para darmos ombro a quem mais precisa, para ser mais irmãos, para mostrarmos que, olha, não estamos sozinhos, estamos lá convosco, mesmo à distância, estamos juntos, pensamos juntos, e por isso que fisicamente também estaremos lá. Então, Muito bem, muito bem. Eu não sei se já temos a música do Geraldo pronto, queremos vê-lo cantar e degustar do seu ritmo aqui no programa Moçambique no Coração. E quais são os ritmos que geralmente o Geraldo tem feito? Marrabenta, mutimba, também. Eu estou a trazer assim alguns ritmos Sim, sim. exatamente, da região sul de Moçambique. É assim, por sermos um país multifacético, do ponto de vista das artes e cultura, acabamos também buscando trazer as diferentes expressões artístico-culturais que caracterizam o nosso país e não só, até lá para fora. Portanto, eu comecei no gospel. Por isso que é o Geraldo Anjo, porque antes pertencer eu queria perguntar, este anjo vem de onde? Afinal, vem do gospel, não é? Sim. Vem do gospel. Eu pertencer a um grupo coral que era Anjos de Deus. Então, quando começo a fazer trabalhos, mas não sei se diria mundanos, mas ok, de uma outra... Não, agora já nem chamamos de música mundana, chamamos de música... qual é a expressão? Tradicional moçambicana? Não. Os músicos têm uma expressão que agora já me foge. Pois. Música... Professor, a música aqui, quando não é gospel, a música... Bom, depois o nome vai me ocorrer, assim de repente acabei me esquecendo. Sim, exato. Sim. Então, acabamos, portanto, adotando todas as expressões possíveis, não é? E que estejam ao nosso alcance. Por exemplo, comecei no gospel, como dizia, e depois dizia eu que depois de começar a fazer este tipo de música, vamos lá, tradicional moçambicana, exato, não é? Vou assim chamar. Exato. Então, como ainda me identificava e me identifico com o grupo, ficou Geraldo, que é nome pessoal, mas Geraldo vindo daquele grupo coral Anjos de Deus. Bem, eu sou um daqueles anjos, Geraldo Anjo. Portanto, continuamos aqui com o nosso cordão umbilical, com a nossa ligação com o grupo. Mas, enfim, eu faço um afro reggae, faço a rabenta e depois tento buscar também alguns ritmos que não sejam tipicamente moçambicanos. Estou a falar, por exemplo, de música tropical. Mas faz ali o tropical. Sim, faço o tropical e tal. Mas eu me identifico mais com a marrabenta, mais para afro reggae.
Muito bem, muito bem. E então são esses estilos que vai poder apresentá-los aqui no Vamos, sim, programa vamos, Moçambique no vamos, Coração, vamos, não é? Vamos vamos degustar. degustar E já desses. temos um álbum gravado, temos algumas músicas. Bom, nós temos um leque de músicas, não estão organizadas em álbum como tal, dada a E o que é que dificuldade. está, o que é que está a faltar? O que é que está a faltar para que a gente tenha um álbum já disponível? O problema é falta de organização. Porque é preciso que haja uma equipe por detrás de todo o desafio. O músico não pode, só ele, não pode ser compositor, vamos lá, tocar os instrumentos, não pode ser arranjista, não pode ser promotor, não pode ser E tudo parece isso. que hoje, diferentemente de ontem, hoje o músico é tudo isso. Tenta ser isso para que eu possa ter o produto. Porque se não fizer isso, há muita gente, há muito artista lá fora, muito bom artista, não é? Que escreve, compõe, vai guardando. Não consegue nem ir gravar. Não consegue. Uns gravam, depois ficam por aí. Não conseguem nem uma oportunidade como esta de cá vir e apresentar. Então, é todo um sistema que é preciso que seja ele ativado, de modo que possamos ajudar efetivamente o nosso artista a trazer aquilo que é o produto artístico acabado e com alguma qualidade. Muito bem. Então, existem lá as músicas, não estão organizadas, como eu dizia, em álbum como tal, mas existe um número significativo. Estamos a falar mais ou menos de quantos temas já gravados? Uns 15, 16, 17 temas já- gravados, isto já dá- acabados isto- e disponíveis. isto já dá para Assim. 12 álbuns, Sim, não é? já dá. Então, Já dá para 12 álbuns. praticamente, esperamos só de uma única oportunidade que houver, vamos agarrá-la e vamos fazer dela, portanto, vamos fazer com que o nosso objetivo, o nosso desejo, que é trazer um produto físico, o nosso bebê, tanto para que os nossos moçambicanos possam ter fisicamente e escutar à altura que eles quiserem. E hoje o Geraldo está a promover algum tema? Existem temas que estão mesmo na sua dianteira? Tem sim. Um dos temas é a exaltação da heroicidade do povo moçambicano. Tem em língua xangana, tinena, tá Moçambique, que quer dizer heróis de Moçambique. Muito bem. Heróis. Então, estamos aí a trazer alguma reflexão sobre aquilo que foi a resiliência do povo moçambicano desde a penetração mercantil portuguesa. Então temos ali muita história, não é? Temos Temos muita muita história. história. É uma espécie de Isto- uma mini enciclopédia em música. Quem foram os primeiros que tanto deram litro, tanto predispuseram-se, portanto, a lutar por um Moçambique melhor, por uma independência. Estamos a falar desde lá dos Maguanes, aquela linhagem Exato, toda, isto Manhã, faz-me recordar também, trazer aqui agora, quando me fala nesta história, faz-me recordar de um jovem músico que perdemos-lo no ano passado, ou o ano anterior ao passado, que é o Zuka. O Zuka, não sei se já ouviu falar dele. Sim. Sim. Ele também, as suas músicas eram isto, ele narrava a história de Moçambique, desde os Ngungunhanos ou um pouco antes disto. Ele ia trazendo, quer dizer, a música dele já inspirava, não é? Eu quero desde já convidar mesmo quem nos acompanha neste momento para ouvir atentamente esta música. E eu tenho certeza que um estudante do ensino básico, vai até nona, né? Ou mesmo um É pré-universitário. só recordar-se da música no dia de teste. Só isso. Só recordar-se da música já dá para fazer a 50%. No dia do teste é só recordar-se da música, não é? Então terá o problema resolvido. Muito bem. Mas isto na aula de história, por favor, não recordem da música numa aula, num teste de biologia. Aí a coisa não vai funcionar, nem de inglês. Senão a coisa não funciona. Muito bem, já temos aqui a música, vamos ficar com a sua música, vamos degustar da sua música e voltamos ainda à conversa, tá bom? Até já. Vamos à música e Geraldo Anjo no programa Moçambique no Coração. Música. Recebemos-los com amor, carinho e hospitalidade. Juntos vivemos e convivemos. E no final do dia, puseram-nos com um balde de água fria. A nossa sorte é que
a Moçambique, Unity Nena. Vai o que vai ficar tipo em lá e na batalha sopa. Vai o que vai ficar tipo em lá e na batalha chanissa. Vai o que vai ficar tipo em lá e na batalha de saminheto. Vai o que vai ficar tipo em lá e na batalha sumura. Lava, lava, cui, pangela, tico. Lava, lava, titomba, caina. Lava, lava, cui, pangela, tico. Lava, lava, titomba, caina. Bayo kuma magigwani na varinzile. Bayo kuma ngunyani ni kukoma kayena. Bayo kuma Eduardo Mondane avakomba utiri. Bayo kuma Samora Machele avakomba nini. Bayo kuma shitundu shamsambi shiva shongola. Avalava kui pangela tiko. Avalava titomba kaina. Avalava kui pangela tiko. Avalava titomba kaina. Kunatinena, kunatinena, mapula ngweni. Kunatinena, kunatinena, amagudu nkanywi. Kunatinena, kunatinena, kama puti, hey. Kunatinena, kunatinena, Mozambique. Bayo kuma magigwani na varinzile. Bayo kuma ngungunyani ni kukoma kayena. Bayo kuma Eduardo Mondane avakomba utiri. Bayo kuma Samora Machele avakomba nini. Bayo kuma shitundu shamsambi shiva shongola. Kunatinena, kunatinena, mapula ngwene. Kunatinena, kunatinena, amagudu nkanywi. Kunatinena, kunatinena, kama puti, oh, oh. Kunatinena, kunatinena, Mozambique. Tiva chacha, tiva koma, tiva shukura, tiva tongola. Tiva chacha, tiva koma, tiva shukura, tiva tongola. Ikumi kuma cheko, ikola kati nena le, tiva tongola. Ipimba ni micheke, ikola kati nena le, tiva tongola. This is our country, Mozambique, Mozambique, Mozambique. The king's earth. Long life, Mozambique. Long life, long life, long life, long life, long life. And they never say down. Up, 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 more up, more up. Development. The king's F.
Mozambique. Long life. Geraldo Anjo no programa Moçambique no Coração. Parabéns, sim senhora, não é? Gostei. Amém. Ok, muito obrigado. Parabéns, sim senhora. Agradeço eu pela Ritmos apreciação. da nossa terra, não Ritmos é? da nossa terra, uma fusão, uma mistura. E tudo está lá. Exato. Eu convido agora a sentar, Anjos, nós já falamos, já conversamos. Professor Helder Libelelo, o que achou da música aqui do Geraldo Anjo no programa Moçambique no Coração? Não, por acaso, eu estava a prestar atenção quando ele estava a dizer sobre produzir algo com uma mínima qualidade aceitável, né? Por acaso, está de parabéns, Geraldo. Eu, quando alguém fala uma coisa, a primeira coisa que eu quero ver é o que é que vai sair depois da pessoa falar, né? Muito bem. Então, realmente, ele mostrou é uma música boa, com boa qualidade e está de parabéns. Exato. Adelino. Um ponto reflexivo da nossa história e é importante compreendermos e levarmos aquilo à dimensão, na dimensão cultural, política, e é importante também para um ponto de reflexão para aquilo que Moçambique é transcorrido, aquilo que são os mais de 40 anos da nossa vivência. Muito bem, muito bem. Então voltamos já agora ao professor Libelela, que está com um projeto super interessante. Esta quando falamos dos livros e a sua importância para o aprendizado não só da linguagem, como também o exercício da nossa mente, que é importante através da leitura. Falou de uma belíssima plataforma que vai ser lançada já para a semana que vem, se Deus quiser. Esta plataforma não só está ligado a obras didáticas, como também dos demais escritores que o nosso país tem, não é? Sim, exatamente. O objetivo desta plataforma é facilitar o acesso dos manuais através da integração de várias outras obras também de vários escritores. Esse é um projeto que nós começamos a fazer isso, a levar a cabo para o escritor, vamos lançar a plataforma, mas é algo que realmente nós precisamos. Isto precisamos porque, estrategicamente, só deixa talvez dar uma menção a esta plataforma. Estrategicamente, nós chegamos à conclusão de algo. Ninguém vai dar o valor de alguma coisa sem conhecer o valor da mesma. Como é que se conhece o valor de algo? Tu passas por um processo de uso até entenderes o valor. Eu, por exemplo, tenho cadeiras de madeira em casa que eu comprava antes. Até hoje elas existem. Eu digo, não sabia porque que as pessoas diziam gostam do material de nossa madeira, né? Hoje eu vejo, eu paro. Eu comprei quando estava mesmo a começar nessa caminhada de projetos, XY, e até hoje. Vejo lá em casa, estão intactas. Uau! E o seu brilho ainda mantém-se lá. E tem outros materiais que eu já comprei e que foram-se. Então, eu reparo agora, eu vejo, não, este é o valor que a madeira tem. E é engraçado que nós, moçambicanos, temos tanta madeira que às vezes saímos da madeira e vamos comprar outros produtos. E isto por quê? Porque por vezes ainda não tivemos a experiência de conviver com a coisa até entender o valor que ela tem. Então, os certos valores entendem isso. Agora, nos livros, o que nós vimos não tem como tu venderes um livro a quem não conhece o valor da coisa. Não vai comprar. E como tu vais encorajar, por exemplo, o processo de leitura? As pessoas primeiro têm que ter os manuais. Se as pessoas compram os manuais ou têm acesso aos manuais, eles vão lendo. E se for a ter uma leitura regular, eles vão vendo que, através dos livros, eles conseguiram aprender muita coisa, conhecer vários mundos e abrir o seu horizonte. Como já vimos hoje, falamos que é possível também usar os livros para aprender uma língua, sem necessariamente precisar de um professor. Se tu usas tudo isso, veja a importância do livro. Eu amanhã, se eu digo, estou a vender o livro aqui, tenho um livro para o Jorge, tenho um livro. Ele pode não ser aquela pessoa que vai dizer, é muito caro.
porque ele sabe o objetivo do livro. Exato. Isso dá-se o mesmo exemplo quando alguém vende um livro, mesmo que seja um certo valor, eu digo, o livro não tem preço. Mas porque eu conheço o valor do livro, eu conheço quanto é que o livro já devolveu em termos financeiros. Exato. Então, se alguém diz o livro custa X, eu digo, não, o livro não tem preço. Mas isso não vai acontecer para todos, infelizmente, porque ainda não conhecem o valor. Então, como dar a conhecer o valor às pessoas? Primeiro dê o material, depois o segundo passo, nós devemos encorajar as pessoas a ler. Quando eu estava a fazer as demonstrações dos exercícios, era para as pessoas em casa verem o que está no livro, porque por vezes a pessoa pode ver uma capa de livro, não interessa a ninguém. Se tu dizes, vamos fazer esse exercício, eu gostaria imenso, eu estava aqui a me desafiar, de poder trazer um exercício prático, uma forma de resolver os exercícios com as pessoas em casa. Muito bem. Ter a projeção e resolver com as pessoas em casa. Só para as pessoas descobrirem o que aconteceu no cérebro, a alegria que o livro vai trazer. E depois disso as pessoas possam gostar. Tanto como eu dei o exemplo dos estudantes meus que não liam, eles quando começaram a ler, eles viram que afinal de contas, esses livros que o professor selecionou são livros muito interessantes. Eles já vinham e pediam os livros por si. Eu dizia, sabes que é engraçado que quantas pessoas que estão lá em casa que dizem nunca tiveram lido sequer um livro, mas quando eles conhecem que os livros não são todos iguais. E isto tem a ver com os processos que eu estava a dizer sobre os níveis. Eu falei dos níveis na língua inglesa, mas se formos a ver em Moçambique, um dos problemas que nós tínhamos é que a maioria dos livros parecerem ter a mesma característica, crônica ou poesia, e hoje em dia, quando não há diversificação de leitura, as pessoas podem se alienar a leitura, porque a poesia não é um livro fácil para qualquer uma pessoa ler. Por exemplo, para os nossos mais novos, tem livros especiais que são infanto-juvenil, apropriados para crianças. Tu tens de começar a seguir aqueles passos, as etapas, que é para as pessoas chegarem até os exímios leitores, que eles podem ser. E esse todo processo é necessário que os especialistas, quando nós estamos a tentar identificar os problemas que o país tem, podemos lidar com esses problemas através da estratégia. Então, este é o primeiro passo. Faça com que o livro seja acesso de uma forma muito fácil e, se possível, gratuito. Segundo passo, comece a mostrar às pessoas de uma forma estratégica o poder que ele tem através dos exercícios que vamos fazendo em conjunto. Então, este é o objetivo do projeto. A plataforma, infelizmente, não posso falar muito da plataforma agora, mas gostaria, talvez, fazer a apresentação da plataforma quando cá já estiver. Exato. Ela vai ter até a parte do tuition, que é uma parte que vai estar ligada com a instrução de como usar os livros. Porque eu posso estar a falar dos livros, nós conseguimos mostrar, mas a questão de como usá-los, isso é outra coisa. Então, nós vamos poder dar algumas aulas que é para as pessoas, que são instruções para as pessoas acompanharem e começarem a usar, porque não importa eu dizer está aqui o livro, a questão é o que é que eu faço para motivar-te a começar a aprender. Depois tu aprenderes, eu já não preciso. E como é que se cria um ambiente? Isso é como a questão dos discípulos. Os discípulos não foram 200, 300, talvez isso iria complicar o nosso Senhor, né? Para ter 300 discípulos. Através dos 12, nós temos agora várias igrejas. Então, tu não precisas te concentrar com milhões. Isso talvez até em termos educacionais é uma estratégia. Tu não precisas chegar e dizer, vou distribuir tantos milhões para lá de Moçambique. Dê às pessoas certas. Dê às pessoas que vão transformar o país e os outros vão seguir como exemplo. Então, essa é uma estratégia. Tu precisas passar muito tempo com as pessoas. Ir à televisão. Hoje eu tive que fugir do trabalho. Quando eu recebi o convite da TV, eu disse, eu vou a correr. Eu disse para o meu colega, desculpa, mas eu vou ter mesmo que sair. Por quê? Porque é fundamental, porque eu estou agora numa luta entre o que eu já consegui fazer e o que eu posso deixar como legado para o país. Eu acho que Deus deu-me muita coisa. Eu os considero um dos melhores professores na face da terra, não falo em Moçambique, pelos sítios que eu já... Eu sou uma pessoa muito simples, mas quem me conhece sabe o que eu estou a dizer. Eu até disse aqui, desafiei, é por isso que eu estava a dizer, quando disse sobre a qualidade, eu vi a qualidade. Eu sempre vos falo de ensino, que eu posso dar aula em uma semana. Sim, eu agora estou mesmo interessado. Tanto aqui... eu volto a dizer, tanto eu como a Neide, a reboque também levo o Adelino Fernandes, nós estamos interessados nisto. Eu disse como desafio, eu gostaria que tivesse fazer uma apresentação ao vivo em televisão sobre como é que são as minhas aulas, para as pessoas começarem a entender esse processo de desbloquear o chip, como é que funciona todo esse processo. Por quê? É muita coisa que Deus deu-nos a mahala, né? Como se diz, que foi grátis. Então, por vezes tu dizes, qual é o legado que nós queremos deixar para um país? Tenho tantos livros inscritos dessa natureza de jogos que são poucos moçambicanos que conhecem. E são livros muito bons para
para os nossos jovens, para a sociedade em geral. Então, é nesta vertente que nasce esse projeto e que vem mais para contribuir. É por isso programas como este da televisão que vocês dão de espaço, nós devemos agradecer imenso, porque são espaços que nós temos de conversar com as pessoas em casa, convencer as pessoas a irem aos livros, começarem a fazer a leitura. E como eu já disse, eu estou a fazer um pedido. Nós só precisamos de disciplina, precisamos somente de uma dedicação. São 10 minutos por dia. É possível nós termos o inglês em um período de 3 meses, se não tivermos professor. Se tiverem a sorte de terem um professor que faz acompanhamento, um professor como o Libelela, somente são 1 mês para começar a falar inglês. Uau, espetacular, espetacular. Adelino. Mas Posso o caprichar, Libelela ainda não pode fugir dessa forma. Falamos de um aspecto muito importante nesse processo do ensino-aprendizagem, que é a parceria público-privada. E isso é de extrema importância, porque por mais bom coração que nós tenhamos, por mais boa determinação que nós tenhamos, mas é necessário que esse aspecto do ensino-aprendizagem e aprendizagem de uma língua seja feita de forma integrada. Outro aspecto, ele está falando do desenvolvimento e promoção do livro, e falou muito bem do marketing mix, que é produto, preço, praça e promoção. E não deu mais detalhes. Era muito importante, sobretudo nesse processo, dizer que a disseminação dessa informação via eletrônica situa-se nesses parâmetros e saber quais são as limitações, porque se bem que o público-alvo, o público consumidor, provavelmente seja a ver o programa, pode ficar interessado, mas fica limitado sem saber como aceder a essas plataformas. Exato. Professor Libelela, ainda bem que é professor. Síntese para esta questão. Sim, vai existir essa parceria, não mencionei bastante porque achei não tão pertinente agora. E quanto à última questão, dizer que realmente, do momento, nós temos a plataforma do Instagram e Facebook. As pessoas podem ir colocar Libelela Books e vão nos encontrar no Instagram, Facebook. Temos também o WhatsApp channel, que é o canal WhatsApp. Nós estamos lá, Libelela Books. Todas essas plataformas vão guiar as pessoas para atualizações que nós vamos ter lá no site. Exato. Então, para quem quiser começar a seguir, que estava aqui a acompanhar e quer ter mais informação, é só seguir Libelela Books 2.0, é o Facebook, e Libelela Books Instagram, ou então talvez deixarem um contacto, talvez possa passar aí, que é 8403-78073. Mas mais uma vez, bem devagarinho, de modo a que o telespectador consiga anotar, né? Não, pode 8403-78 073, é só ir para o WhatsApp, pedir o link, nós vamos mandar o link e a pessoa vai começar a acompanhar todos esses manuais, o desenrolar de todo esse projeto. E já deixo aqui o desafio para a TV. Eu gostaria muito de mostrar ao professor que eu sou. Exato, Eu disse para mim mesmo, eu já não vou falar por detrás das câmeras. É momento de aparecer, é momento de criarmos esse espaço todos nós, porque a responsabilidade é nossa, ok? Muito, muito obrigado. Então, Nate, acho que para a semana que vem, se não a outra semana, vamos ter o professor Hélder Libelela primeiro aqui no programa, que é para dar-nos esta aula, mostrar como é que a coisa funciona também, e depois criamos aí outros espaços. Muito obrigado, professor Hélder Libelela. Adelino Fernandes, não deu tempo de vermos o outro poema do falso poeta, não é? Mas na próxima edição ainda continuamos. Está bem? Anjos, ou Anjo, vem para aqui, vai fechar o nosso Moçambique no Coração. Não podemos conversar a respeito de quem é realmente o Geraldo Anjo, mas vamos criar aí mais oportunidades, que é para vir aqui, falamos um pouco daquilo que é a nossa música, a música ligeira moçambicana, porque já está nesta senda há bastante tempo. O que é que gostaria de deixar ficar lá para casa antes do último tema? Bom, queria só agradecer primeiro à televisão pelo convite e fazer promessa de cá voltar. E brevemente. Para que possamos, de facto, portanto, descascar isto que é arte e que também deliciar os nossos telespectadores por uma boa música. Então, continuem se valendo uma boa semana, que Deus abençoe a todo Moçambique. Muito obrigado, Geraldo. Para a semana que vem, dentro da sua disponibilidade, voltamos a tê-lo cá, está bem? Tudo bem.
Está combinado? Está combinado. Muito bem, eu fico por aqui com promessas de voltar na próxima edição. Viva para servir e sirva para ver, telespectador. Música, Geraldo Ângelo. Geraldo Ângelo.